Bom dia, quinto ano. Hoje, sexta-feira, né? Tá chegando o final de semana. Vamos lá para mais uma disciplina de geografia. Nosso conteúdo é região Centro-Oeste. Hoje é dia 21 de agosto de 2020, certo? Região Centro-Oeste. Com 11.296.224 habitantes, a região Centro-Oeste é a segunda maior do país em extensão territorial, ficando atrás apenas da região Norte. A região Centro-Oeste, ela compreende os estados de Goiás, Goiânia, Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, além do Distrito Federal. A região Centro-Oeste é a única que faz limite com todas as outras regiões do Brasil. Suas divisas e fronteiras são a norte, os estados do Amazonas e Pará, a nordeste, o estado de Tocantins, a leste, os estados da Bahia, Minas Gerais e São Paulo, a oeste, o estado de Rondônia e a Bolívia, ao sul-sudeste, o estado do Paraná e ao sul-sudoeste, o Paraguai. Aspectos físicos. Temos aí o relevo. Existem diversas formas de relevo na região Centro-Oeste, com destaque para as planícies, os planaltos, as chapadas, variantes de relevo e as depressões. A altitude do relevo é, em geral, baixa. Há planícies interiores por toda a região, sendo a principal a planície do Pantanal. Diversas áreas dessa planície são inundadas pelas águas durante a época de chuva, o que proporciona o desenvolvimento de diversas espécies da fauna e flora. As chapadas são uma presença marcante na paisagem, atraindo um número expressivo de pessoas interessadas no ecoturismo. São exemplos a Chapada dos Parecis, dos Veadeiros e dos Guimarães. Clima. A continentalidade é um fator decisivo que influencia todo o clima da região Centro-Oeste, que é mais interiorana do Brasil. Embora o clima da maior parte da região seja tropical continental, apresentando verão chuvoso e inverno seco. É possível identificar em duas regiões de transição áreas como climas específicos. A norte e nordeste, clima equatorial. E a sul-sudeste, clima tropical de altitude. A temperatura pode variar ao longo do ano, mas fica acima de 18 graus Celsius. Isso acontece também porque a temperatura das áreas a oeste da região, especialmente dos estados de Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, é influenciada pela massa de ar polar atlântica que chega por meio do Vale do Rio Paraguai. Hidrografia.
A região centro-oeste é drenada por muitos rios, agrupados em 3 grandes bacias hidrográficas. A Bacia Amazônica, para onde se deslocam grandes rios como o Xingu, a Bacia Platina, que se subdivide na bacia do Rio Paraná, que por sua vez ocupa parte considerável do centro-oeste, e na bacia do Rio Uruguai, que ocorre apenas na região sul. É a bacia do Tocantins-Araguaia, formada pelos rios de mesmo nome e seus respectivos afluentes. Essas bacias são alimentadas pelas chuvas mais intensas e concentradas durante o verão, quando as águas inundam e alagam grande parte do território central, porque são distribuídas de forma irregular. Esse fenômeno ocorre porque, como o verão é muito quente, a pressão atmosférica intensifica a presença de eventos úmidos com fortes chuvas. Vegetação. Com relação às formações vegetais naturais, é possível indicar a presença marcante do cerrado na maior parte do território da região e a área do Pantanal. Além delas, encontramos trechos da floresta amazônica ao norte. Lá a chuva é muito escassa, né? Demografia da região centro-oeste. A região centro-oeste é a menos populosa do país, possuindo a segunda menor densidade demográfica, com cerca de 8,26 habitantes por quilômetro quadrado, perdendo apenas para a região norte. A região foi povoada com certa dificuldade. No Brasil colônia, o povoamento resultou do transporte de gado às fazendas que começaram a se instalar. Na década de 1940, o governo federal criou projetos de desenvolvimento para o centro-oeste. A região recebeu vários imigrantes do sul e do sudeste para trabalhar na agropecuária. A chegada dos migrantes vindo da região sul colaborou para o desenvolvimento da agricultura e de parte da infraestrutura de algumas cidades. Fatores que têm contribuído para a procura e povoamento da região, né? A descoberta do ouro atraiu muitas pessoas. Povoados foram fundados e, com o tempo, transformaram-se em cidades. O desenvolvimento das diversas regiões brasileiras provocou o desenvolvimento das atividades agrícolas e pecuárias no centro-oeste, acelerando seu povoamento. Alguns fatores têm contribuído para a procura e o povoamento da região: o aumento da atividade agrícola, as estradas em boas condições, as terras com preços acessíveis e a possibilidade de progredir com relativa facilidade. Assim, em virtude desses fatores, podemos dizer que os tipos humanos mais comuns na região são o vaqueiro do Pantanal, o boiadeiro de Goiás, o ervateiro, o seringueiro, o castanheiro, o peão, o garimpeiro e os indígenas. Outro fator
que foi um grande propulsor do povoamento foi a criação de Brasília, que fez com que muitas pessoas que foram trabalhar na sua construção ficassem por lá. Além disso, muita gente de todo o país migrou para a região à procura de uma vida melhor. Essas pessoas ficaram conhecidas como candangos. Distribuição da população. A maior parte da população do Centro-Oeste está concentrada na área urbana, que é na cidade, né? Isso se deve ao fato de que boa parte dos migrantes foi atraída pela agropecuária. Atualmente, as áreas rurais são ocupadas principalmente por grandes fazendas de criação de gado de corte e por fazendas modernas, onde são cultivados cereais. Economia da região Centro-Oeste. A economia da região Centro-Oeste está baseada principalmente nas atividades do setor primário, pecuária e agricultura. Esse fato está relacionado às grandes extensões territoriais sem ocupação, pois essas atividades, em geral, necessitam de grande espaço. Extrativismo. Podemos dizer que o ouro é um dos principais minérios explorados na região, junto ao diamante e ao ferro. As reservas de minérios ainda são pouco conhecidas. Mesmo assim, detém importantes jazidas: ferro, manganês, níquel, cristal, ouro e diamante. São alguns exemplos. No livro de vocês tem aí as figuras. Agricultura. A agricultura é outra importante atividade econômica. Destaca-se a produção de soja, milho, arroz, cana-de-açúcar, algodão e trigo. Uma boa parte da produção é destinada ao fornecimento para alimento, servindo de matéria-prima para outros produtos. O Centro-Oeste tem instrumentos agrícolas de alta tecnologia. Isso fez com que se tornasse a principal região agrícola do país. O problema é que essas áreas estão ocupadas por vegetação natural, que é gradualmente eliminada para dar lugar a novas plantações e pastagens. Pecuária. A maioria dos rebanhos é bovinos e pratica-se a criação extensiva, ou seja, os animais são criados soltos no pasto para o corte, porque nesse tipo de criação há dificuldade no aproveitamento do leite. O rebanho para o fornecimento de leite se localiza apenas ao sul da região. As localidades onde mais se pratica a pecuária são o Cerrado de Goiás e Mato Grosso e a planície do Pantanal. Nesse caso, a vegetação do cerrado não tem boa qualidade para a alimentação dos animais e, por esse motivo, o rebanho tem baixo rendimento, ou seja, tem pouca carne. No Pantanal, a pecuária praticada
se caracteriza por ser ultra-extensiva e apresentar baixa qualidade dos rebanhos bovinos e bufalinos. O maior problema da pecuária nessa região é quando há inundações que obrigam o rebanho a ir para as áreas mais altas. Outras atividades econômicas, como as indústrias, têm pouca expressividade na economia do Centro-Oeste. A floresta amazônica, há muitas décadas, vem sofrendo queimadas e sendo desmatada para a realização de atividades como a agropecuária, a mineração e a extração de madeira. O mais preocupante é que, com o tempo, as áreas devastadas se tornam impróprias para qualquer atividade por virem a sofrer um processo de desertificação, fenômeno que corresponde à redução da capacidade produtiva do solo. O solo fica fraco, né? Entretanto, algumas estratégias tecnológicas têm sido implantadas na agricultura e na pecuária, no sentido de minimizar suas consequências para o meio ambiente. Técnicas de controle de erosão e técnicas modernas de recuperação do solo. Vocês podem ver aí a imagem no livro de vocês, né? Acima do livro de vocês aí, exemplo de mina, né? E aqui ao lado, exemplo de queimadas, certo? Aí vocês vão responder nas páginas 147 até a página 151, certo? São as atividades que vocês têm para responder do conteúdo que nós acabamos de ver, que é o Centro-Oeste, ok? Por hoje é só. Bom final de semana a todos. Que Deus abençoe a cada um de nós. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.